É válido ressaltar, companheiros, que nós, servidores do Arquivo Nacional, aqui presentes, Arquivo Nacional, órgão vinculado à Casa Civil da Presidência da República, nós nos encontramos hoje, dia 16 de julho, por deliberação de assembleias realizadas conjuntamente em ambas as unidades do Arquivo Nacional, na cidade do Rio de Janeiro e também aqui em Brasília. Nós nos encontramos em paralisação geral de 24 horas em ambas as unidades, como forma de protesto e repúdio pelo não atendimento até este momento de nossas reivindicações pontuais, que volto a frisar, nossas reivindicações pontuais são o imediato aumento no quantitativo de GEFISTs para todos nós servidores do Arquivo Nacional e também a aceleração das negociações de nosso projeto de plano de carreira, a despeito de 2 anos de uma luta que vem sendo travada por nós servidores da base, através de uma luta que gerou grandes protestos e indignações no sentido de termos atendido as nossas demandas por isonomia, por igualdade e por justiça. Nós, como aqueles que nos conhecem e que já têm nos dado grande apoio nessa luta, sabem que nós somos um órgão pequeno, com pouco mais de 500 servidores. Contudo, desses 500 servidores, pouco mais de 200 tomaram posse no serviço público no dia 1º de agosto de 2006. E que dia a dia, esses companheiros e companheiras vêm exercendo as mais nobres atividades arquivísticas e de guarda da memória e da história do país. Mas que, em compensação, se encontram discriminados desde o princípio, desde sua entrada em exercício, devido ao erro cometido pelo governo nos quantitativos da gratificação GEFIST, que foi apenas concedida aos antigos servidores de casa, que já eram lotados no órgão até a data de 2006. Desde então, nós, servidores recém-apossados, temos nos empenhado em uma constante luta pela correção dessa injustiça que o governo vem fazendo conosco. E que nos parece, este governo se mostra até o momento insensível à nossa reivindicação, sempre protelando a mesma, sem apresentar nenhuma solução concreta, sem nos conceder uma devida audiência para que possa resolver a nossa situação. Por isso, nós, cansados de palavras vazias e pouco objetivas em prol de nossa causa, estamos cansados de lenga-lenga e enrolação do governo Lula. E por isso, viemos aqui para nos dirigirmos a este governo, na pessoa do senhor secretário de Recursos Humanos, senhor Duvalier Ferreira, e o seu assessor, senhor Idel Profeta, que já nos recebeu em algumas oportunidades, ouvindo nossa queixa, porém sem nos dar efetivamente alguma resposta. Por isso, nos dirigimos a esses senhores para efetivamente exigirmos dos mesmos um maior comprometimento para que seja concedida um aumento de quantitativo da GEFIST imediato e favorável em favor da inclusão de nosso pleito na próxima medida provisória a ser publicada pelo governo. Era isso que eu gostaria de dizer, companheiros, em início a este ato. Espero que possamos sermos vitoriosos e assim seremos. Muito obrigado, companheiros. Então, companheiros, vou passar aqui a palavra também para outra companheira aqui no Nacional, a companheira Eliane, dar uma palavra aqui para os companheiros, colocar uma posição dela, uma visão que ela tem sobre o processo de negociação, sobre o que ela vê, o que ela entende aí das negociações, como é o governo age com os servidores, para que tanto o governo como os demais servidores que estão aqui no prédio sabem o que tem ocorrido, como é que está a demanda dos servidores do Arquivo Nacional. Bom, reforçando aqui as palavras do Roberto e do Heinz, acho que eu posso falar por todos, que nós estamos aqui hoje parados porque é um absurdo nós não recebermos a GEFIST, porque ela não é uma gratificação
que só alguns têm direito pelo cargo, ou por tempo de serviço, ou por qualquer outra coisa do gênero. A GEFISH, o Arquivo Nacional deve receber a GEFISH porque o arquivo é um órgão gestor de um sistema, é o gestor do SIGA. Sendo assim, todos os servidores, desde o nível fundamental até o nível superior, deveriam receber gratificação. E nós não recebemos. Todos nós trabalhamos o mesmo período, a nossa jornada é a mesma, executamos as mesmas atividades e não temos a mesma remuneração. Por isso nós estamos parados e, se for necessário, nós vamos parar novamente. Creio que ninguém vai se opor a isso, a continuar a mobilização até que a gente tenha alguma resposta positiva, porque já são 2 anos de muito prejuízo. Se a gente for colocar isso assim na ponta do lápis, nós já perdemos um absurdo de dinheiro por não estarmos recebendo a GEFISH desde agosto de 2006, né, quando os primeiros colegas entraram no arquivo. Então, a nossa mobilização, principalmente por causa disso, por não recebermos a GEFISH, por essa situação de desigualdade dentro do Arquivo Nacional, e também ter um plano de carreira, né, que nós almejamos há muito tempo. Temos aqui até as faixas, né, 170 anos sem plano de carreira, né, quase 171, um absurdo. Então, são essas 2 razões. A GEFISH, primeiramente, que eu acho que é o caso mais urgente, né, o mais problemático, é emergencial, por causa desse prejuízo que nós estamos tendo há tanto tempo. E o segundo caso, que não deixa de ser importante, né, tão importante quanto o plano de carreira. A Casa Civil, que se apoia, nesse atual momento, se apoia no Arquivo Nacional para a implementação de um projeto denominado Memórias Reveladas, um projeto que conta a história da repressão política no Brasil durante o regime militar, uma história de repressão, uma história de lutas políticas verdadeiras na história desse país. E o Arquivo Nacional, recebendo essa documentação do período de repressão, dos anos de chumbo, a Casa Civil exige de nós um projeto no qual nós empenhamos com muita honra, mas em compensação não nos é concedida uma remuneração justa e digna que seja compatível com a nobre tarefa que nos é exigida cumprir.